Bom, pessoal, eu me chamo Bruna Luiza Gago, né? Eu sou uma mulher gaga, sou também mulher trans, sou autista, tenho TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, e tenho ansiedade generalizada. E bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a interseccionalidade na neurodivergência. E acredito que esse tópico é muito importante, ainda mais quando nós falamos sobre deficiências. Eu vou partir muito do ponto do autismo e vocês vão entender o porquê que eu vou partir desse ponto. Assim, em grandíssimo resumo, né, o autismo ele está muito ligado a questões LGBT, muito ligado, absurdamente ligado, e também a outras deficiências. Normalmente, o autismo vem junto de várias comorbidades, que é normalmente como chamam, né? E são deficiências coexistentes. Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar sobre a empregabilidade de pessoas deficientes, né? Infelizmente, nós vivemos num país extremamente capacitista. A taxa de emprego de pessoas deficientes é bem menor do que a média no geral, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E, tudo acaba se interseccionando pra caramba, né? Não tem como desassociar identidade de gênero, sexo biológico, deficiências umas das outras, porque não é uma hegemonia as deficiências também, né? Existem pesquisas que mostram que, dependendo da deficiência que você tem, você pode ou não conseguir um emprego com mais facilidade. Então, assim, quando nós falamos de pessoas deficientes, também não estamos falando que as taxas de desemprego são iguais para todo mundo, né? Quanto mais neurodivergências você tiver, mais você vai ser punido, né? E justamente, né, interseccionalizando principalmente a gagueira e o autismo, nós vemos como isso prejudica absurdamente assim para o mercado de trabalho. Por quê? O autismo, né, um dos critérios diagnósticos é justamente essa dificuldade na comunicação social, na interação social. E quando nós falamos de pessoas gagas, também acaba tendo esse mesmo ruído social, né, bem entre aspas, né? Porque, assim, mesmo que a gagueira seja leve, ela vai ser lida de uma forma socialmente, né? Ela vai ser lida de uma forma patologizante, né? As pessoas vão punir essa pessoa por ela estar gaguejando, né? A gagueira, ela é muito estereotipada na mídia, ela é muito estereotipada na sociedade. Ela é estereotipada de um jeito extremamente negativo, né? De, se você gaguejou, você tá mentindo. Se você gaguejou, você é uma pessoa insegura. Se você gaguejou, você pode dar um eventual problema, né? Independente do cargo que você estiver exercendo. E junto do autismo, isso só complica, assim, pra caramba. Eu sou da área da comunicação, mas vocês podem ver que eu não gaguejo tanto. Pronto. Tá, Ok. posso continuar, né? Pode. Certo. Bom, como eu estava dizendo, né, eu sou da área da comunicação. Eu já fiz 2 anos de teatro em um projeto internacional, né? Isso em 2012 e 2013. Isso, querendo ou não, me ajudou muito, né? Não só da questão da minha segurança, né? Autoconfiança, assim, de eu ter voz, de eu poder me comunicar, mas também de alguma forma com mascaramento, né? Porque como gaguejar é uma vergonha socialmente, né, bem entre aspas, né, como é lida socialmente, eu desde muito nova me mascaro e acredito que a maioria de vocês, que são pessoas gagas também, já sofreram muito com isso. E junto disso também vem o mascaramento do autismo. E hoje, né, por eu ser assumidamente uma mulher trans, devido à minha voz e tal, e ela ser lida de uma forma também pela sociedade, eu acabo tendo que me mascarar às vezes e feminilizar minha voz de forma forçosa, e não é uma questão de não aceitamento da nossa existência, né? Ou como pessoas deficientes, neurodivergentes, como pessoas trans, né? Que nós não estamos nessas categorias de deficiência, né?
mas infelizmente nós sabemos no mundo que nós estamos inseridos, né? Nós sabemos que a sociedade é muito punitivista, a sociedade ela gosta muito de julgar as pessoas por quem elas são. Infelizmente é isso, né? Hoje mesmo eu sofri misgênero, sabe? Simplesmente por sair de casa e eu extremamente feminina. Então, assim, é uma recorrência, é sempre uma cobrança social. E imagino como seja para mulheres trans, por exemplo, ou homens trans que não veem a necessidade de fazer uma hormonização, porque nós não somos obrigadas a fazer isso. Assim como a pessoa gaga também, eventualmente, ela não é obrigada a se mascarar tanto, a não existir como uma pessoa gaga na sociedade, né? A simplesmente desaparecer em sua existência como pessoa com deficiência, simplesmente por conta de todas essas cobranças sociais. E falando mais especificamente da gagueira, a gagueira, né, a pessoa gaga, ela não tem seus direitos políticos preservados. Tem pessoas que, por serem gagas, não passam em testes psicológicos, por exemplo, para concurso público, né? Então, assim, como não consideram a gente PCD, mas eventualmente a gente dá problema, eventualmente a gente não passa num concurso público simplesmente por sermos pessoas gagas, né? Ou somos PCD ou não somos PCD. Tem que haver um consenso nisso, né? Tem que ter uma praticidade nisso. Porque senão, assim, né? Eu acredito muito que a gente tem que lutar, sim, por nossos direitos a cotas e tudo mais, porque nós sofremos muito durante a nossa vida. Muito, sabe? Nós somos negadas de emprego, nós somos negadas de acessar determinados espaços porque vão rir da nossa cara, né? É muito complicado. Já do autismo, né, por maiores dificuldades que tem, até mesmo para se conseguir um laudo, né, porque não é todo psiquiatra que entende de autismo, não é todo psiquiatra que quer investigar, e não é toda pessoa que sabe aplicar um teste neuropsicológico, né, que é o teste que normalmente se faz para identificar o autismo, né, com testes como o SRS-2, né, que inclusive dá um nível de suporte mais ou menos da pessoa, né, enfim, é uma acessibilidade muito difícil. Tem muita pessoa que parte apenas do modelo biomédico, num sentido de você só virar autista com o laudo, e até você não ter esse laudo, tudo o que acontece com você, de humilhação, de falta de acesso, de risos, de falta de acessibilidade, enfim, tudo isso parece que se justifica por você não ter um laudo, sabe? Como se fosse algo razoável, digamos, né? E nós sabemos que não é razoável, né? De maneira alguma, né? Se a pessoa precisa de um suporte, ela não precisa de um suporte a partir do laudo. Ela precisa de um suporte desde muito antes disso. A gente não pode justificar isso não tem o laudo, né? Podemos ver, por exemplo, das próprias pessoas gagas também, né? Tipo, a gente já sofre, talvez de forma mais nítida para a sociedade, né, do que o autismo. O autismo muitas vezes se mascara muito mais fácil, né? Deixa eu ler a mensagem do Ash. É todo psiquiatra que entende. Uma forma gentil de dizer isso, inclusive porque quase nenhum. Exatamente, quase nenhum, e bota quase nenhum nisso. Tanto, eu posso contar um pouco da minha experiência com vocês e pretendo fazer um vídeo para o meu canal, né, mais especificamente sobre isso, de como eu consegui o meu laudo. Tipo, eu tive a possibilidade de fazer atendimento com um psiquiatra que eu já sabia que laudava autismo, né, inclusive com meu amigo Ricardo Oliveira, né, do canal Autismo Pensante, que, enfim, né, faz alguns conteúdos comigo. Então, eu passei no psiquiatra dele de forma online, num preço, assim, razoavelmente acessível, e tive acesso ainda estou tendo, inclusive, né, a terapia de forma gratuita, isso por conta de toda a minha condição financeira, né, eu ainda estou desempregada, sou mulher trans, sou autista, sou gaga, tenho TPS, tenho ansiedade generalizada. Tipo, eu tô sendo punida de várias formas. Poderia ser punida ainda de forma racial, se eu fosse uma mulher negra? Obviamente, né? E seria tudo muito pior. Mas
Em resumo, eu tô tendo a terapia de graça e o único custo que eu tive, assim, nesse processo, pelo menos de forma terapêutica, né? E também não é qualquer psicólogo que pode fazer aplicação de teste, tá? Tem que ser um neuropsicólogo, que é muito mais caro. Conversei com amigos meus autistas, é tipo de sim, 3, 4, 5 mil reais. O teste. O teste, É, né? Fora todas as outras dificuldades. o Bruno, Pode falar. uma. Não, só pra complementar, tipo, a sua fala, porque toda tipo, essa questão, né, tipo, do acesso, tipo, ao laudo do processo, tipo, não só um laudo, mas é um psiquiatra que tenha, tipo, essa, esse entendimento, essa compreensão, né, tipo, do autismo, porque, tipo, a gente sabe que, tipo, muitos psiquiatras, né, por eles virem, tipo, das ciências médicas, né, tipo, eles agem com muita, tipo, arrogância, com autoridade, como muito médico, né. É óbvio que tem exceções, tipo, tipo, eu não digo isso que seja tipo, exclusivo das ciências médicas, porque eu que fiz ciências sociais, por sei que também tem muita gente que age com, tipo, com arrogância e autoridade, mas enfim, é, isso é uma questão importante também, no sentido tipo, de que aí você tem já um outro atravessamento, tipo, já que a gente está falando de interseccionalidade, porque é o de classe, né? Tipo, que é uma coisa Perfeito. elitista, né? Tipo, as pessoas que têm tipo, alguma condição financeira ou algum suporte dos pais, porque às vezes, tipo, a pessoa, tipo, ela vem por classe média, mas os pais tipo, a recusam, abandonam, então ela não tem recurso por tipo, ser trans, por, enfim, tipo, ser neurodivergente. E, enfim, tipo, muitas vezes tipo, isso fica determinado pela sua capacidade financeira, né? Então, são vários níveis de barreiras, né? Porque a pessoa tem que enfrentar, né? Completamente. E não só isso, né? Nós podemos falar, por exemplo, né? Tipo, tem a ver com pausa de classe, mas não se limita só a isso, né? Uma mulher trans, ela pode simplesmente ser expulsa de casa, né? Independente da classe social que a família está inserida, ela sendo expulsa de casa, não tendo o menor apoio de ninguém, estando desempregada, com uma possibilidade alta também de ser uma pessoa com deficiência, porque assim, quando nós falamos de pessoas autistas e também de pessoas trans, né, nós estamos falando de uma classe que tem 8 vezes mais chance de serem pessoas trans. Então, assim, além da transgeneridade, que já é muito difícil no Brasil, né, o nosso país bate recorde há 15 anos seguidos de assassinato de mulheres trans. O nosso país ainda não tem uma contabilidade adequada de pessoas trans no Brasil. O IBGE, né, eles estavam usando como parâmetro de pesquisa, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas agora esse ano, né, tipo, qual a sua identidade de gênero? Mulher, homem e trans. Assim, gente, sabe? Pessoas trans são homens e mulheres, ou não, né? Pode ser não binárias, enfim, né? Aí vocês veem também, não teve contabilidade de pessoas não binárias, gênero fluido, agênero, e eles colocam a pessoa cis apenas como homem e mulher e como se trans não pudesse ser homens e mulheres, né? Então, assim, é muito precário, é ridículo. E voltando um pouco, ler o comentário do Grace. Não, da Grace, desculpa. Exato, pessoas de baixa renda ficam excluídas e negligenciadas em absoluto dos acessos ao diagnóstico, perfeito, ao tratamento e acompanhamento. E isso vai se desencadear toda uma cadeia de exclusão social, perfeito, né? São vários fatores assim que vão deixando a pessoa cada vez mais na marginalidade, né? Cada vez mais num limbo social, né? E bom, eu estava comentando da maior chance, né, de pessoas autistas serem mulheres trans, e além disso também elas podem ter outras deficiências, né?
são as ditas comorbidades, né, deficiências coexistentes. Eu, no meu caso, eu tenho a ansiedade generalizada, eu tenho a gagueira e tenho o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. E o meu transtorno do processamento sensorial é absurdamente forte, sabe? O sofá daqui de casa, né? Nós estamos morando na casa que era da irmã da minha namorada, né? Ela deixou tudo mobiliado, a gente vai pagar os móveis. O sofá aqui é sintético, eu não consigo sentar no sofá. Nesse calor, eu não sento no sofá. Eu só consigo sentar no sofá por meio de eu sentar em outro tecido, né? Encostar em outro tecido que, enfim, que não me incomode sensorialmente. Para dormir, eu preciso de um umidificador de ar. Né? Para dormir, eu não posso dormir com qualquer travesseiro, não posso dormir com qualquer cobertor, não posso sair de casa sem um abafador. Ainda estou sem abafador, e para mim é extremamente cansativo.